Vamos analisar hoje astrologicamente a biografia de uma das figuras do momento, né? Uma figura polêmica, um outsider da política, que é atualmente o homem mais poderoso do mundo, né? Que é o Donald Trump. Vem comigo. Boa tarde, gente. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam com saúde, espero que todos estejam em paz junto aos familiares de vocês, junto aos bichos de vocês, junto aos amigos de vocês e a quem mais for caro e querido ao coração e à alma de cada um, tá bom? Vamos hoje falar dessa figura, né, que agora voltou à baila, né, voltou ao proscênio da vida mundial, né, voltou a ser o homem mais poderoso do mundo, presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, ok? Gostem ou não do Donald Trump, né, é inegável que ele é uma figura marcante, né, uma figura diferente, é uma figura polêmica. Né? Quer gostamos dele ou não, como o homem mais poderoso do mundo, ele vai acabar afetando a vida de todo mundo, seja para o bem ou para o mal. Tá? O cara ganhou a eleição, é o que tem para hoje e o choro é livre. Tá? Entendeu? Esta a gente pelo menos tentar entender um pouco quem é essa figura de topete, essa figura de cara feia, pele alaranjada, e o que fez ele voltar ao poder, né? O que fez o povo americano escolher essa pessoa como presidente da República, tá? E aí eu fui fazer todo um trabalho de pesquisa, né? Tanto biográfica como histórica, como sempre eu faço quando eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Mas, de novo, eu voltei a ter problemas nessas minhas pesquisas, tá? Problemas muito semelhantes àqueles que eu tive quando fui fazer pesquisa para o vídeo do Javier Milei, né? Já que foi muito difícil encontrar fontes que dessem um perfil equilibrado do sujeito. Semelhante ao Javier Milei, as descrições eram as mais negativas possíveis, chegando às vezes às raias da desumanização do cara. Tá? A diferença é que com o Milei eu ainda encontrei alguma coisa mais equilibrada na Argentina e nos Estados Unidos. Tá? Com o Trump foi muito difícil encontrar algo equilibrado. Tá? Nos Estados Unidos e muito menos aqui. E isso não é de admirar, né, gente? A gente sabe que a nossa mídia mainstream, assim como a mídia mainstream dos Estados Unidos, tem as suas próprias inclinações políticas e ideológicas, né? Com o agravante que a nossa mídia também tem seus interesses financeiros. Tá? Então é muito difícil você encontrar uma descrição equilibrada e imparcial de figuras às quais a nossa mídia não gosta ou de quem ela diverge ideologicamente. Né? Não deveria ser assim, mas assim o é, tá? Infelizmente. E é por isso que a nossa mídia mainstream está cada vez mais desacreditada. Né? Todo mundo desconfia dela porque sabe que o que vem dela é enviesado e colorido com algum verniz ideológico ali. Tá? Não é o fato em si, com uma análise isenta, imparcial, meramente descritiva. Tem todo um verniz ideológico passado. Mas no caso do Trump, especificamente, né, eu encontrei certas coisas que eu classificaria como canalices. Tá? Canalice mesmo. É o caso, por exemplo, do jornalista que serviu como ghostwriter para o primeiro livro do Trump, chamado A Arte da Negociação, lá nos anos 80. É um livro que virou best-seller na época. Né? Esse sujeito, ali por volta de 2016, na época que o Trump estava se candidatando para a primeira vez para a presidência, né, que ele ganhou da Hillary Clinton, ele andou prestando entrevistas descascando o perfil do Donald Trump, falando poucas e boas a respeito da convivência dele com o Trump, falando de como o Trump era moralmente, eticamente, etc. Okay? Mas nos anos 80 ele concordou em ser ghostwriter do livro, ele se calou sobre as coisas que viu, ficou inclusive 30 anos calado, e não teve problema nenhum de ficar esse tempo todo ganhando muito dinheiro com isso, porque ele foi o coautor do livro que se tornou um best-seller. Ele ficou calado 30 anos recebendo. Né? Agora, eu acho, na minha concepção, que seria moralmente mais aceitável ele ter ficado calado. Né? Mas também, por razões políticas e ideológicas, ele saiu contando casos e fatos sobre o Trump da época da escrita do livro. Não achei correta a postura dele. Tá? Eu achei a postura dele muito oportunista. Ideologicamente oportunista. Quando ele ficou 30 anos ganhando dinheiro calado, quando interessou, saiu falando. Tá? Mas eu não estou aqui para defender o Trump, né? Nem para demonizar ele também. Tá? A minha ideia sempre é tentar entender o momento e tentar entender a pessoa. Né? Por conta disso, até eu comprei essa revista aqui. Né? Revista Valete, que é uma revista cultural daquele MBL, Movimento Brasil Livre, né?
que tenta analisar a vitória do Trump fazendo análises profundas nas tendências sociais e políticas do momento. Tá? Só que faz isso de um ponto de vista conservador-liberal, ou seja, mais à direita. Né? Porque a visão do mundo à esquerda, que é a visão hegemônica, é a visão da mídia mainstream, é a que vem pautando o imaginário social e político. Né? Basta você assistir a Globo News, assistir lá, entrar no portal UOL, entrar na CNN, ler a Folha de São Paulo, ler a revista Piauí, e você vai entender o que eu estou falando. Né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre isso, mas é uma visão da realidade. É uma visão da realidade que a gente já conhece. Né? E a gente tem que tentar buscar um contraponto. Né? Não que essa revista seja favorável ao Trump. Eu não vi nada aqui favorável ao Trump, ou fazendo qualquer tipo de apologia, ou fazendo qualquer tipo de hagiografia ao Trump. Mas ela faz uma análise tentando entender o que levou a sociedade americana a votar num cara desse. O que levou o americano médio a eleger o Trump novamente. Que forças políticas e sociais estavam por trás da eleição do Trump. Tá? Por que o americano estava tão insatisfeito? Qual é o nível de insatisfação do americano médio para votar num cara desse? Né? Essa é a questão. É um cara com um perfil imperial. Vê que aqui ele está tratado como um César romano. Porque se você analisar bem a postura do Trump, é uma postura imperial. Né? O cara está até... Ó, aquela coisa que colocava na orelha do imperador romano aqui. Tá? Inclusive, o número anterior dessa revista, né, tem um artigo muito interessante chamado Plutão em Aquário, onde o autor com certeza conhece astrologia, não? Eduardo Bissotto, tá? Que ele tenta fazer uma ligação, né, uma analogia da crise, da possível morte do sistema político atual com a entrada de Plutão em Aquário. Eu achei muito legal. Tá? A revista Valete é uma revista muito boa, tá? Pena que ela é muito cara, né? Então, o preço é bem salgado. Tá? De qualquer maneira, é importante que haja veículos que façam análise em contraponto com o sistema mainstream vigente, tá? E principalmente do lado da direita. Né? A direita brasileira ela grita muito, ela reza muito, ela se indigna muito, só que ela pensa muito pouco. Muitas vezes até parte para o negacionismo científico, muitas vezes. Né? Tem aquela coisa também da adoração, de buscar o Messias, falar de valores e tal, mas com muito pouco embasamento intelectual. Tá? E a direita precisa buscar esse embasamento intelectual até para ser levada mais a sério. Né? A esquerda até tem, muito mais que a direita tem, né? Essa coisa do embasamento intelectual, se bem que a esquerda também tem esse lado de buscar um salvador da pátria quando precisa, quando interessa, também se comete seus negacionismos, somente negacionismo econômico, né? Aquela coisa da... Gasto é vida, mete o pau, depois vai no supermercado, o preço das coisas lá na altura. Né? Mas vamos lá, vamos começar a análise do mapa do Trump, colocando aí pitacos biográficos de intermeio, tá bom? Me acompanha. Então, gente, já começando, a gente pode ver que ele tem bastante fogo no mapa, tá? Bastante fogo e pouca terra, tá? Então, significando que ele é uma pessoa inquieta, né? Irrequieto, talvez, ativo, talvez sempre buscando fazer as coisas acontecerem, muito egocêntrico, né? Aquela coisa do Áries, né? Do arquétipo em Áries, podendo ser inclusive rude, agressivo no trato com os outros, tá? E ele tem esse Urano aqui, elevado no meio do céu, em conjunção com o Sol, então dá muita também aquela coisa do signo do ar, né? Então, ele é uma mistura de ar com fogo, vamos dizer assim. Tá? E pouca terra, né? Então é uma pessoa irrequieta, aquela pessoa instável, aquela pessoa que talvez ela seja muitas vezes imprevisível, até por conta desse Urano aí. Tá? E isso é reforçado porque a gente tem um Marte cravado no ascendente dele, que está aqui. Ó. E esse Marte é muito importante para entender quem ele é, a gente já vai ver isso daí. E tem esse Urano elevado aqui, tá? Conjunto ao Sol, e este Sol é regente do ascendente dele aqui no final de Leão. Tá? Urano é o ar, né? Urano é o furacão. Né? Isso aumenta aquela inquietação, aumenta a instabilidade, aumenta aquele querer de excentricidade que ele tem, de querer ser diferente, de querer chocar, de querer ser o outsider. Né? Urano é o símbolo do outsider. Né? Aquele cara que não se adequa, ou não combina com a maioria, não combina com o status quo vigente. Né? E Urano também pode falar um pouco de crueldade, né? Aquela crueldade fria do sujeito que toma decisões duras por conta de alguma ideia, por conta de alguma ideologia, por conta de alguma forma de pensar, de alguma forma de ver o mundo. Tá? Isso aí estando conjunto ao Sol, né? Que também, repetindo, é regente do ascendente, e a gente vê que isso aí é muito importante, faz parte do ser dele.
Faz parte tanto do íntimo dele, como da forma como ele lida com as pessoas e opera no mundo, que é o ascendente, e na forma como o mundo, numa escala maior, o vê, né? E também na forma como ele lida com o mundo numa escala maior, né? Porque a gente está falando dessa 10ª casa, onde está esse Urano conjunto com o Sol. Né? O regente do ascendente na 10ª casa mostra aquela pessoa que não gosta de ficar de jeito nenhum no banco de trás. Tá? Ela sempre está querendo estar no proscênio, está sempre querendo estar à frente das coisas, tomando conta do destino dela, se empenha pessoalmente em estar sempre no alto, se empenha pessoalmente em estar sempre na direção das coisas. Tá? E uma das coisas que eu logo observei no mapa do Trump foi além desse Urano angular, né? Que está aqui, deixa eu trocar essa cor. Além desse Urano angular que está aqui, e o fato dele estar fortalecido, porque ele está conjunto ao Sol, em oposição à Lua, que também é um luminário importante, certo? Em paralelo com o regente da casa 3, aqui, ó, que é Vênus, ó, regente da casa 3 que corta em Libra. Tá? Casa 3 que fala de características mentais. Então, de cara, baseando-se assim, em coisas que eu estudei, pesquisas que eu fiz, aulas que eu tive, eu já desconfiei de algum grau de TDAH, ou melhor, de TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ok? Aí eu fui fazer uma pesquisa, né? E aí eu verifiquei que sim. Nos Estados Unidos há uma desconfiança muito séria de que o Trump tem esse transtorno. Inclusive um psiquiatra escreveu um livro sobre isso. Esse livro aí que está na tela, né? O psiquiatra chama-se John Cruz. Esse livro chama-se Reconhecendo o TDAH em Adultos, né? O que o Donald Trump pode nos ensinar sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Inclusive, depois eu encontrei um artigo do blog desse psiquiatra, que está aqui, ó, nesse artigo aqui. Ele escreveu sobre esse livro, ele escreveu do porquê motivou ele a escrever esse livro, né? E tem um trecho lá que eu destaquei, tá? Que ele fala o seguinte, ó. Fui inspirado a escrever o livro por uma conversa que tive com uma das minhas pacientes adultas com TDAH no meio da campanha presidencial de 2016. Estávamos sentados no meu consultório de psiquiatria em São Francisco, alguns dias após o debate presidencial, quando ela reconheceu as interrupções frequentes, os pensamentos inacabados, as frases desconexas e os movimentos incessantes do Sr. Trump como familiares a ela. Quer dizer, ela viu que eram familiares a ela as características e os comportamentos do Trump. Tá bom? Logicamente que isso tudo que eu falei não vale como um diagnóstico, né? Mesmo porque eu não sou psiquiatra. E a astrologia, eu sempre falo aqui, não é determinista, mas ela pode apontar para possibilidades e possibilidades muito fortes. Né? E eu vi que essa possibilidade que eu aventei está sendo explorada por um psiquiatra dos Estados Unidos. E temos aqui essa lua de 4ª casa, que está aqui, olha, essa lua em Sagitário aqui de 4ª casa, tá? E está aí oposta a Urano, que a gente pode ver aqui, está oposta a esse Urano e oposta ao Sol também, ó, oposta a essa conjunção aqui, ó. Né? Aqui, como está envolvido o eixo parental, né, casas 4 e casas 10, vamos explorar um pouco a infância do Donald Trump. Né? Lua em oposição ao Sol, ainda mais nesse eixo parental, né, casa 4 e casa 10, pode mostrar os pais que viviam em mundos diferentes. Tá? Não necessariamente eles estando separados, viviam em mundos diferentes. Cada um tinha seu trabalho e ficavam isolados um do outro. Então o pai que trabalhava muito e a mãe via ele pouco, coisas desse tipo. Tá? Pode mostrar também rivalidades entre a família da mãe e do pai, né? Aquela coisa das famílias não se dão, as pessoas acabaram se casando. Instabilidade entre a razão e a emoção do nativo, né? A pessoa ela toma decisões por impulso, que é a Lua, né? A Lua são aquelas reações por impulso que você tem, e depois disso ela volta atrás porque o lado racional dela, que é o Sol, chama a atenção. Fala, opa, volta atrás aqui que você tomou uma decisão por impulso. Então dá uma certa... A Lua em conexão tensa com o Sol, em quadratura e oposição, ela dá aquela coisa da indecisão. A pessoa ela toma uma decisão aqui, muitas vezes por impulso, depois ela refreia essa decisão porque ela pensa melhor naquilo que ela fez. Tá? Mas como a gente tem Urano envolvido, podemos aqui ter uma situação de pais distantes, né? Pais ausentes realmente.
às vezes até pais complicados, né? Cruéis muitas vezes, e até mesmo pais narcisistas. Tá? E isso acabou sendo confirmado nas minhas pesquisas, tá? Por mais que o Donald Trump esconda a relação que ele tinha com os pais dele, né? Inclusive ele esconde um pouco, pelo que eu pesquisei, como é que era a infância, como é que foi a infância dele, etc. Tá? Só que uma sobrinha dele resolveu escrever um livro e contar a história da família. Né? Donald Trump ele foi o quarto filho de uma família de 5 crianças, né? Ele foi a penúltima criança, sendo que ele foi criado de uma forma extremamente negligente, porque o pai vivia ausente por conta dos negócios, o pai dele já era do ramo imobiliário, e a mãe ficou extremamente doente depois do nascimento do 5º filho. Tá? Então o Trump foi criado sem atenção, tá? Não conseguiu dar aquela atenção para o Trump, e ele acabou tendo um relacionamento muito afastado da mãe dele. Tá? Fora que ele também via o comportamento abusivo do pai. Né? O pai dele humilhava um irmão mais velho dele, o pai dele tinha um comportamento meio narcisista em relação a esse irmão, a ponto dele esse irmão ter se tornado um alcoólatra, e ter morrido com 43 anos de idade, por conta do relacionamento abusivo que o pai tinha com ele. Tá? Essa sobrinha do Donald Trump retrata que o pai do Trump era como se fosse uma espécie assim, de um sociopata. E aí, quando a gente olha o mapa do Trump, né, a gente vê que quem está nas cúspides dessa 4ª casa é Escorpião. Né? Quando eu interpretei o mapa do Clodovil, eu já havia falado de traumas e falta de sentimentos de segurança quando temos Escorpião forte no mapa. O Escorpião, o arquétipo de Escorpião fala muito disso. Traumas e falta de sentimento de segurança, principalmente quando está envolvido a infância. Tá? Isso aí vale para um Escorpião forte no mapa, fala para uma 8ª casa forte no mapa, ou um Plutão forte no mapa. Tá? O Trump ele acabou desenvolvendo uma personalidade extremamente agressiva e rebelde. Tá? Ele era o valentão das redondezas lá, tinha um comportamento muito agressivo, um comportamento muito incontrolável, tanto que os pais colocaram ele num colégio militar, onde ele vivia brigando e sendo preso. Né? E aí a gente vê que esse Marte, né, que é corregente dessa casa 4, ele está na 1ª casa, né? Regente da 4ª casa na 1ª. Ou seja, esses traumas e essa violência acabou se manifestando no comportamento dele, na forma dele lidar com os outros, né, que é o ascendente, e também na forma como o mundo vê ele, né, que faz uma quadratura com o meio do céu. Tá aqui, ó. Esse Marte está no ascendente, rege a 4ª casa e faz uma quadratura com o meio do céu. Então, esse comportamento dele valentão, esse comportamento que ele tem agressivo, inclusive no trato com outros países, no trato com a diplomacia, ele traz daquele comportamento que ele tinha da infância. Tá? E ele tem, além dele ter esse Escorpião na regente da 4ª casa, né? E Plutão está na 12ª, não quer dizer que Plutão está fraco, porque Plutão está muito forte nesse mapa. Olha a quantidade de paralelos que Plutão faz aqui. Ó. Plutão paralelo com o Sol, Plutão paralelo com a Lua, Plutão paralelo com Mercúrio e Plutão paralelo com Vênus. A gente depois vai explorar alguns desses paralelos aí para a gente ver como isso bate com o comportamento dele, bate com certas paranoias que ele tem, tá bom? Esse comportamento agressivo e violento tanto pode ter sido gerado por conta de uma necessidade de chamar atenção, como até ser uma forma orgulhosa de dizer assim, eu não preciso de ninguém, eu sei cuidar de mim mesmo, eu me ponho à frente de todos para conseguir o que eu quero, né, naquela coisa do egocentrismo e do voluntarismo ariano. Né. Tem um jornalista, que eu estou deixando o link aqui embaixo, que ele escreveu um artigo sobre a personalidade do Donald Trump de acordo com a teoria do apego. Né. As crianças que passam por esse tipo de negligência, segundo essa teoria, ou elas acabam desenvolvendo uma carência afetiva muito grande e estão sempre mendigando afeto, ou então elas desenvolvem aquela atitude violenta e autossuficiente que eu citei. Né? Eu sei cuidar de mim mesmo, quando eu preciso de algo eu não preciso de ninguém, pelo contrário eu vou lá e tomo. Aí você faz uma relação, né, com aquele slogan do America First, né, aquela coisa de América primeiro. Né? A gente pode até pensar que ele está projetando as necessidades emocionais dele, ou as tendências emocionais dele da infância, naquilo que ele quer para os Estados Unidos. A América primeiro, e se precisar eu vou lá e tomo, e se precisar eu me isolo, etc. A gente pode pensar numa possibilidade dessas. Tá? Ou seja, esse comportamento valentão dele, né, ele tem até hoje, inclusive, provocando os outros países, falando que vai tomar território, que vai fazer acontecer, sempre com aquela cara de bravo, tá?
é ainda o menino Donald Trump, né? Um menino carente, malcriado e agressivo para chamar atenção no mundo, ou tentando se mostrar forte, dizendo eu sei cuidar de mim mesmo, né? Sei cuidar de mim sozinho, autossuficiente, voluntarioso. Né? Então a gente tem aí um presidente americano que talvez precise de umas boas sessões de psicanálise. Tá? E aqui a gente vê um quincúncio, né? Ó, um quincúncio entre a Lua e essa conjunção Vênus-Saturno aqui. Tá? Temos um quincúncio aqui. Tá? Envolve essa Lua em Sagitário na quarta casa em relação a esse Saturno, somente esse Saturno aí na 11ª. Né? Aqui a gente tem uma Lua idealista, né? Só que é uma Lua idealista que teve que fazer ajustes à realidade, que é Saturno. Saturno sempre fala da realidade, sempre fala de limitações da realidade. Talvez ele idealizasse uma família, idealizasse uma mãe, idealizasse uma infância, mas que ele teve que fazer ajustes à realidade de uma família mais fria, de uma família mais dura, de uma família mais problemática. Tá? E vejam que esse Saturno faz conjunção a esta Vênus regente da 10, ou seja, ele cortou um pouco, né? Isso aí cortou um pouco ou muito da afetividade que ele talvez esperasse da família dele e da mãe dele. Tá? Mas a coisa ainda mais séria, pois esse Plutão também rege a casa 12. Desculpa. Pois Plutão está na 12 e também rege a casa 4. Plutão está na 12 e também rege a casa 4. Tá? Isso pode indicar que esses traumas, essa situação de infância, também afetaram o psicológico dele. Tá? E aquilo que eu já tinha observado. Veja a quantidade de paralelos que esse Plutão faz. Ó. Né? Lembrando que o paralelo é como se fosse, funciona mais ou menos como uma conjunção. Tá? Indicando que ele pode, por conta desses traumas de infância, manipular as pessoas. Né? Ou não ser manipulados por ela. Pode manipular situações, ou ser manipulado por elas. Entendeu? Pode manipular as pessoas para conseguir a aprovação e a atenção que ele quer, ou ser usado por gente que percebe as necessidades dele e o manipula. Tá? Pode indicar também uma série de outras coisas que a gente vai ver, certas paranoias que ele tem, principalmente para o estrangeiro, né? certas carências que ele pode vir a ter. Tem uma série de significações que esse Plutão aqui na 12ª casa, que é um posicionamento extremamente complicado, eu tenho esse posicionamento, eu sei como ele é, isso aí pode vir a trazer. Tá? O Dr. John Krusse, né, o psiquiatra daquele livro que eu citei mais cedo, também fala que observa características do Trump que indicam narcisismo. Né? E se a gente verificar aquele vídeo aqui do canal onde eu falo do narcisismo, tá, e avaliarmos o que a gente está vendo no mapa do Trump, há uma possibilidade sim disso estar ocorrendo. Okay? Como eu falei, né, Urano em conexões tensas com o Sol ou com a Lua pode indicar pais ausentes, pais que muitas vezes não eram vistos ou nem presentes na infância, pais problemáticos, etc. Tá? E se faltou ao indivíduo certas validações que são muito necessárias na infância, né, aquela coisa de você ser reconhecido pelas coisas boas que você tem, pelas coisas boas que você faz, ou pelas coisas boas que você é, né, a pessoa pode passar a vida buscando essa validação nos outros e pode até mesmo tentar manipular as pessoas para conseguir isso. Né? E manipulação é uma característica muito forte no mapa do Trump por conta daquela quantidade de paralelos que o Plutão faz. Tá? Agora, vou me repetir, tá, gente? Tudo isso são hipóteses e possibilidades, não servem nem para condenar nem para diagnosticar ninguém. Tá? A astrologia aponta essas possibilidades no sentido de ajudar e encurtar caminhos. Tá bom? Os consultórios dos psiquiatras, os consultórios dos psicólogos, os setting analíticos dos psicanalistas, esses são os lugares onde isso deve ser trabalhado com muito mais profundidade. Tá? Mas há uma característica no mapa do Trump que é o lado do patriotismo. Tá? Eu não acredito que o patriotismo dele seja uma mera bravata, tá? uma mera papagaiada do lado dele. Tá? A lua de quarta casa é uma lua patriota. Tá? É uma lua que fala de raízes, é uma lua que fala de origens étnicas e raciais, inclusive. Né? E ele tem planetas importantes em Câncer, ele tem muita coisa em Câncer, planetas pessoais e o próprio Saturno em Câncer. Tá? Então, o patriotismo dele não deixa de ser algo que vem das estruturas emocionais dele. Tá? A lua na quarta casa. Então, é algo que talvez esteja lá, aquele patriotismo entranhado nas estruturas emocionais dele. Né? E ele pode sim
né? Ter amor pela família dele, amor pelo país dele. Vejo que essa Vênus está em Câncer. O Câncer também tem aquela correlação com a quarta casa, aquela correlação do patriotismo, né? Só que com um lado bem rígido, bem tradicional, porque Saturno está conjunto. Só que os planos e os discursos deles pode ser eivado de confusão, né? Pode ser eivado de fake news e de mentiras, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está vendo esse Mercúrio aqui em quadratura com Netuno. Aqui, ó. Isso aqui pode falar de mentira, pode falar de fake news, pode falar de situações tingidas por coisas não muito claras, né? É uma pessoa que tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, tomar muito cuidado com o discurso que ele fala. Ele pode ser um blefador, pode ser um mentiroso, alguém que tem uma conversa mole para convencer os outros, né? Então, por mais que ele mostre um patriotismo, eu acredito que esse patriotismo seja real, pode ser que muitas vezes ele imagine coisas por conta desse patriotismo, mesmo porque o patriotismo pode se manifestar como protecionismo, né? E isso aí é um lado bem sério dele. Eu quero proteger a minha família, aquela coisa do Câncer, né? Proteger a minha família, quero proteger a minha casa, eu quero proteger o meu país, né? E essas configurações aqui em Câncer são muito indicadoras daquilo que a gente está vendo ele falar e agir. Tá? Vejo que Mercúrio rege a casa dos valores dele. Tá? Vamos dar uma limpada aqui. Veja aqui, ó, que Mercúrio rege a casa dos valores dele, né? Que é a casa 2. Certo? E está na casa 11, em Câncer, né? Ou seja, os pensamentos dele, Mercúrio, podem ser matizados por preconceitos, medos e emoções, que é o caso do Câncer, né? Um pensamento que pode ser influenciado por preconceitos, medos e emoções, Câncer, né? No tocante aos seus ideais políticos e sociais, 11ª casa. Eu acho que bate bem com aquilo que ele fala. Né? Aquela coisa dele ser um tanto paranoico, dele ficar querendo fazer a América acima de tudo, vamos fazer a América grande de novo, para os Estados Unidos primeiro, né? Aquela coisa do protecionismo, aquela coisa de proteger o meu país primeiro. Ele também deve ser assim com a família dele, né? Porque é Câncer, né? Câncer tem aquela coisa da família, né? E pior, né, que é aquela coisa também da paranoia, né? Porque ó, é um Mercúrio que está em paralelo com Plutão, em quadratura com Netuno. Então pode ser aquela coisa da paranoia, de acreditar em teoria da conspiração, né? Acreditar em fake news, ou propagar fake news, a quadratura aqui de Mercúrio com Netuno. Perfeito? Tá? Essa quadratura de Mercúrio com Netuno pode mostrar um medo de fronteira aqui, as fronteiras abertas, né? Porque Netuno não tem fronteira. Netuno é aquela coisa das fronteiras abertas, prejudicando a ideia que ele tem de pátria, a ideia que ele tem de país. Tá? Que é uma ideia, de novo, que está numa casa de idealismo. Né? Ideal social, ideal político, a casa 11. O ideal social e político dele é um ideal social e político baseado no patriotismo e também no protecionismo. O protecionismo, quem dá o tom disso é esses aspectos aqui de Plutão com Netuno. Aquela coisa meio doentia, né? Aquela coisa meio de talvez ver pelo em cabeça de ovo, ou então de proteger demais o país dele, expulsando todo mundo de lá. Tá? E essa Vênus aqui em conjunção com Saturno, ó, também está em Câncer, né? Mostra uma afetividade à família dele, afetividade à pátria, ao país dele, só que bem limitado, né? Saturno é aquela coisa exclusivista, aquela coisa que não é para todo mundo, né? É só para uma turminha, só para a turminha dele, só para aquele pessoal, vamos dizer assim, mais seleto, né? Saturno limita bem as coisas, né? E Vênus também é comércio, né, gente? Ou seja, é um comércio Vênus limitado, né? Saturno, protecionista, em sextil com o meio do céu, aqui, ó. É um sextil forte, é um sextil exato, né? Mostrando que esses valores limitados, né, que é Vênus com Saturno, ajudaram ele a conquistar o poder, né? Ajudaram ele a se mostrar para o mundo aí, com esse sextil com o meio do céu. Tá? Mostra bem essa conjunção Vênus-Saturno aqui na casa 11, mostra bem que o comércio está, né, subordinado ao ideal político e social. Né? É um comércio protecionista. Tá? Primeiro que é um comércio patriótico, por conta de Vênus.
limitado, então aquela coisa de ser o seguinte, somos nós e acabou, então aquela coisa de Saturno limitando o comércio, perfeito? E subordinado a ideais políticos e sociais, está na casa 11. Tem aquela coisa de ser protecionista, America First. Tá? E esse lance da conversa grandiloquente, né, gente, daquela conversa falastrona, bravateira, contadora de vantagem e tal, é mostrado por esse Júpiter aqui, certo? Fazendo efeito já na casa 3. Tá? Se a gente analisar, ó, ele já faz efeito também na casa 3. Ó. Esse Júpiter está entre as casas 2 e 3. Tá? Então mostra, né, aquela conversa grandiloquente, falastrona, contadora de vantagem, bravateira, né? E aí a gente tem aquela coisa pomposa de Júpiter, mostrando também o sujeito, casa 3 é escola. Então aquele moleque que era folgado na escola, né? Que também na vizinhança, se achando acima dos outros, ou querendo, sabe, aquela coisa de ser folgado, ser abusado, entendeu? De querer se aproveitar dos outros também, tá? Júpiter na casa 3 tem um pouco disso, tá? Mas de um jeito ou de outro, ele tem um grande talento para comunicação, tá? Tem o caso aqui, por conta desses trígonos aqui, né? E isso aí ajuda ele, lógico, nas pretensões políticas, ajuda ele nos negócios dele. Deve ser um cara muito bom de conversa, talvez muito bom de papo. Júpiter em trígono com Urano mostra também criatividade, né? Ideias que podem ser inovadoras, ideias reformistas, capacidade de liderança. Então ele tem esse lado aí, tá? Júpiter na casa 3 tem esses dois lados, né? Principalmente quando ele está em trígono aí com o Sol, com o Urano, que dá boa essa capacidade de liderança, essa coisa de ser um líder social, né? Aquela coisa de Júpiter com Urano, dá aquela coisa da liderança social. Né? E ajudou nos negócios dele, né? Deve ter dado uma boa projeção para ele, que isso é um aspecto benéfico, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? De novo, não dá para se abordar tudo, né? O mapa é muito... Todos os mapas têm a sua complexidade, e Donald Trump também tem essa complexidade, também tem sua riqueza. Mas fica aí o convite para quem quiser conversar ou contribuir com o tema, tá bom? Independente de tudo, eu não acho que a política protecionista que ele está tentando implantar vai dar em boa coisa. Né? Como eu gosto muito de ler história, eu constato que sempre que se combinou protecionismo econômico com nacionalismo e rivalidade entre as nações, o resultado é alguma guerra. Tá? Primeira Guerra Mundial é exemplo. Né? Foi uma combinação disso tudo e atualmente nós estamos muito parecidos com aquela época. Né? Protecionismo econômico, nacionalismo e rivalidade entre nações, principalmente entre os Estados Unidos e China. Tá? Quando você restringe o livre comércio, você restringe as trocas. Ou seja, isso aí faz com que as nações tendam a ir buscar na mão grande aqueles produtos e matérias-primas que antes elas tinham acesso via comércio e mesa de negociações. Tá? Principalmente se as nações estiverem muito intoxicadas pelo imaginário nacionalista, né? Ou seja, se achando especiais e melhores que as outras. Tá? Então aí já dá uma validação para que os chefes de Estado tentem de forma militar muitas vezes tomar matérias-primas e tomar produtos que outra nação tem. Né? Eu sei que muitas vezes se condena o livre comércio, né? Mesmo porque nada é perfeito, há muitas injustiças no livre comércio, mas é justamente o livre comércio que muitas vezes também previne guerras. Né? Porque ao invés de você ir para o campo de batalha, ou seja, ao invés de você apelar para o Marte, né? Você vai para a mesa de negociações e tenta negociar, ou seja, você apela para Vênus. Né? E as coisas tendem a piorar com essa conjunção de Saturno com Netuno que está se avizinhando. Né? Os próximos meses vai acontecer e vai, se eu não me engano, até 2026. Pois reforça o lado do medo. Né? Eu vou fechar minhas fronteiras, vou me limitar, que é Saturno, por conta de medos e ameaças que podem ser até mesmo ser irracionais ou imaginárias, tá? Que é o caso de Netuno. E se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Se inscreva no canal se for do seu interesse, compartilhe o vídeo caso você tenha amigos que gostem do assunto. Meu telefone está aí para contato, WhatsApp, para consulta, para quem quiser, tá bom? Não esqueça de deixar seu comentário, caso queira. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e ó, cuidem-se, tá? Tchau.